Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Igor. Yo, Hulk aqui. E hoje vamos falar sobre a série do Falcão versus... Calma. Falcão e o... Caralho, tá foda. E o Winter Soldier. E o Winter Soldier. Para, pô. Falcão e o Soldado Invernal. Três horas pra falar o nome da série. Eu ia falar o Falcon e o Winter Soldier. O Falcão. Agora eu puxo. Bom, nós dois, grandes especialistas da modernidade culta dos cinéfilos e séries, a gente assistiu os 6 episódios de Capitão América, Capitão Falcão e Soldado América. E a gente achou muito legal que a gente pudesse falar a nossa opinião a respeito de como eu achei esta série uma merda. Começo ao fim, mais ou menos no fim eu gostei. Gostei muito do final. Não, realmente, assim, eu não achei muito ruim. Achei razoável. É aquela famosa série de ação, né? Que é básico dos filmes da Marvel, que é muito diferente do que foi a série da WandaVision, né? É uma parada que... Porque a WandaVision é a série que pega só um local e o Falcão e o Winter Soldier, né? Ele pega vários lugares. É uma série de ação, né? Basicazinha. A WandaVision é uma série muito mais, né, misteriosa, complicada. É por isso que eu gosto muito mais. Não tem como não comparar, infelizmente, a série da WandaVision com a série do Capitão. Até porque, embora seja da mesma produtora, enfim, não tem como comparar. E eu curti muito mais a série da WandaVision justamente porque ela se concentra num lugar fechadozinho e ela tem o próprio enredo, a própria trama dela ali bacaninha e funciona bem, o mistério funciona legal. Sim. Enquanto no Winter Soldier fica mais espalhado e eu senti que como tinha mais personagem a ser trabalhado, ficou um pouco ruim. É, exatamente, tem muito mais personagens, né? Porque lá na Wanda era só a Wanda e o Visão. Depois vai entrando outros, mas, né, o foco era mesmo só a Visão e a Wanda. Agora no Falcão e o Soldado Invernal a coisa é mais diferente. Vários personagens. Tem o Falcão e o Soldado Invernal que antes eles eram personagens, né, que são meio... né, não são muito interessantes, sabe? Nunca foram. O ator que faz o Falcão nunca foi um cara com carisma muito grande, né? Como era o Chris Evans, como Capitão América, né? Mas aí na série vai desenvolvendo e tal o personagem, até o 6º episódio que a gente vai falar aqui. Inclusive tem uma grande diferença entre o primeiro episódio, a personalidade dele, e a personalidade dele no final. Tem uma diferença absurda, assim. Você consegue sentir que ele tem mais imponência, que ele realmente se tornou ali... Caso você não saiba, ele se torna um Capitão América, de qualquer maneira. Mas ele tem aquele ar de pessoa... um ícone, né? Seria isso? Um ídolo? Isso, mais ou menos. Um símbolo. Um símbolo, realmente. Ele é um herói ali. Ele conseguiu largar de ser um covarde, porque é isso que ele é o primeiro episódio inteiro. E vai lá e dá o escudo do Capitão América pro governo e tal. Nossa, que cara idiota, mano. E foi meio burrice dele. Porque aí depois ele vai lá e vê que ele fez merda, tanto que o Bucky, né, o Soldado Invernal, toda hora fala pra ele, mano, fez merda, dando esse escudo pro governo. Aí vai, tem aquela parada toda e fala, caraca, mano. Ele nunca admite que fez merda, né? Mas depois, nos outros lá, ele, vou pegar eu de novo. Ainda bem, porque eu fiquei com um ódio muito grande quando ele deu o escudo, que foi o Steve Rogers, nosso Capitão América, que deu pro Sam, que é o Falcão, e deu, olha, isso é seu. E ele pega e dá pros outros porque, não, eu não me sentia capaz. Caraca, mano. Não aguentou a responsabilidade. Nossa, cara, não, peidou pra trás, cara, peidou pra trás. Aí no final do primeiro episódio é nomeado um novo Capitão América, né? Já que o Sam deixou o escudo lá, não existe mais um Capitão América. Então eles foram lá e pegaram um cara lá que ninguém conhece e nomearam ele como um novo Capitão América. Aí no segundo episódio fala mais quem ele é. Ele é um militar treinado que ganhou várias medalhas de honra. E o nome dele é John Walker. Nos quadrinhos, pra você não conhece, o John Walker ele realmente se torna o Capitão América. Só que ele faz umas merdas nos quadrinhos que, né, meio que deixa ele meio como um anti-herói. O Steve Rogers, né, nos quadrinhos é isso.
Ele vê que o John Walker está fazendo essas merda e decide acabar com isso. Então ele dá um pau no John Walker e aí pega de novo o título de Capitão América de novo. Correto. E com relação ao John Walker ainda, eu só queria dar spoiler durante o que eu vou falar, que é o seguinte, o John Walker pra mim, ele foi o personagem que mais foi bem trabalhado do começo ao fim. Tudo bem, eu não estou dizendo que ele é um bom Capitão América, e eu não estou dizendo que ele deveria ser, mas eu estou dizendo que a personalidade dele foi muito mais interessante pra mim, ele como personagem, como pessoa, sentimentos e tal, do que os outros dois protagonistas, que eram simplesmente dois bobões, que era o Winter Soldier e o Falcão. Sim, eu vi muitas pessoas odiando esse novo Capitão América, né? Quando eu não tinha visto a série ainda, eu vi muitas pessoas falando muito mal dele, eu achei que eles iam mesmo trocar o Steve Rogers por esse cara, entendeu? Tipo, trocar o ator. Eu achei que tinha sido isso, por esse hater tanto em cima do ator. Mas na verdade não, quando eu fui ver, exatamente, esse personagem ele existe, então assim, ele foi botado lá porque ele existe, não estão sendo trocados. Ele só ganhou o título de Capitão América, né? Então assim, eu não entendi o hate todo, eu acho que é porque assim, como o Steve Rogers, ele foi um símbolo tão importante, o Chris Evans como ator, foi muito bom, tudo que ele fez, aí trocar ele tão rápido assim, aí os pessoal ficou meio, né, os fãs ficaram meio chateados. Agora com relação aos super soldados, a gente vai sair um pouco da trupe de bananas, que é o Winter Soldier e o Falcão, e a gente vai focar um pouco mais agora nos vilões, que é isso que aparece no segundo episódio. Que, cara, mano, esse era basicamente aquela série que ela tenta quebrar, digamos assim, paradigmas. A série te coloca no lado dos vilões, digamos assim, e começa a te falar, não, porque existe tal coisa e tal coisa que explica os nossos atos. É basicamente isso que a série meio que tenta ali te explicar. Só que ao longo do percorrer, essa mensagem vai se perdendo, porque basicamente eles são terroristas, é isso que eles são. Ah não, mas é por meio disso. Ok, a mensagem é interessante, a gente consegue captar, mas a série ela não faz de maneira correta. A gente se põe no papel do vilão, mas mesmo assim a gente ainda não concorda com ele, o que é um pouco ruim. A gente concorda com ele, mas não concorda com a atitude dele, enfim. Eu acho que poderia ter trabalhado muito melhor nisso, porque a série vai despirocando os vilões de uma maneira absurda. A menina começa a perder cada vez mais a cabeça, que ela é a líder lá, e ela só vai ficando cada vez mais má, tá entendendo? E só isso, acabou. É bem clichê e foi bem ruim na minha opinião. Realmente ela, quando ela aparece, né, você vê que ela é uma vilã, só que ela não é uma vilã, né, contando mais a história dela, quando vai chegando mais no fim, ela vai ficando mais uma vilã mesmo. Ela perde tudo o que ela falou lá que ia fazer, de não matar as pessoas, essas coisas assim, mas ela começa a ficar doida, simplesmente assim, sabe? Ela começa como uma mocinha, uma coisa bonitinha e tal, você, beleza e tal. Aí quando ela vai crescendo como personagem, ela vai se demonstrando uma vilã. Não, uma vilã de verdade. Não que isso não seja errado fazendo uma história, eu não quero dizer isso. Mas é que foi muito rápido. Se bem que não tem muito o que fazer, eu até não culparia absolutamente ninguém, porque só teve 6 episódios. Então você tem que dar uma acelerada nisso daí. Eles botaram 6 episódios, mas assim, vendo como o WandaVision foi, nos primeiros episódios de WandaVision, foi tipo 25 minutos, né? Então, nesses do Falcão e o Soldado Invernal, eles aumentaram muito mais os minutos, foram 40 minutos cada episódio. E depois teve um que foi 50, então eles aumentaram muito mais pra deixar como 6. Eu acho bom isso. Não botar muito episódio né? Às vezes é ruim, às vezes é bom, né? Porque às vezes o cara muito episódio fica um negócio muito, já devia ter acabado, sabe? Agora que tu falou, eu acabei de lembrar do seguinte, porque a WandaVision, ele teve pra mim, na minha opinião, um desenvolvimento muito mais interessante, mesmo tendo os primeiros episódios lentos, menos tempo. E o Winter Soldier, embora tivesse os episódios mais robustos, foi muito travado, foi muito bruto, tá entendendo? Tu consegue entender o que eu quero dizer? Sei. O desenvolvimento dos personagens foram mais, sabe, arrastados, assim, e tal. Teve personagem lá, por exemplo, É Nemo o nome dele? O nome dele? Nemo? Zemo? O Zemo, que é o Nemo. Ele aparece no episódio que eu não sei. Ele aparece no episódio 3 e ele já apresenta uma personalidade um pouco diferente do filme. Isso na minha opinião, se bem que eu não lembro muito do filme. Mas ele já apresenta uma personalidade um pouco mais forçadinha, tá ligado? Como se ele realmente já fosse um vilão. O que pra mim é ok. Mas tipo, a série ela teve tão pouco tempo de tentar trabalhar as personalidades que ela já apresentava as personalidades como se já fosse assim, tá entendendo? Sendo que no filme, por exemplo, embora ele fosse manipulador e tal, não sei o que, porra, o Zemo dança, cara. Pelo amor de Deus, tu ia imaginar que o Zemo do filme dançava?
Essa cena da dança foi uma loucura mesmo, porque o próprio ator, ele falou em entrevista dizendo que foi uma cena improvisada do ator. Tanto que o ator não sabia que a Marvel ia colocar essa cena na série, sabe? É o meu ator favorito, né? Um dos meus atores favoritos. Ele fez várias séries, filme muito bom, filmes do Tarantino também incríveis. Mas pra mim, ele carrega a série. Ele também tem uma... Igual como o John Walker, ele também tem uma personalidade muito boa, sabe? É muito forte, muito presente. Isso. É porque assim, no Guerra Civil, que foi onde ele apareceu, o Zemo, lá eles não deram muito destaque pra ele, sabe? Fala lá que a família dele morreu, no final, né? Conta que a família dele morreu e tal, por culpa dos Vingadores. E ele que manipulou tudo pra o Homem de Ferro e o Capitão América brigarem, mas, não dá muito destaque pra ele. Ele sempre aparece muito rápido e tal. Mas nessa série desenvolve muito bem ele aparece com o traje clássico dos quadrinhos também. É interessante, eu gosto muito desse ator porque ele sempre é o ator que é mal, ele é perturbado, digamos assim. Alienista, ele é assim, em outros filmes e séries ele também é dessa maneira. Sim. Inclusive Alienista é muito bom, vá ver. Eu não assisti, mas ele disse que é muito bom. Cara, é maravilhoso Alienista, meu Deus do céu, cara, o alienígena. E aí, continuando no episódio 4, acontece uma coisa muito interessante que, assim, como eu disse, eu gostei muito do Zemo. E o que acontece no 4 é que, realmente, quando ele chega lá, ele chega já metendo pau em tudo, né? Porque ele quase mata a vilã, dando uns tiros nela. E tem uma hora que caem os soros dos super soldados, né? Que é o que os apátridas, né? Eles estavam... usando, né, pra ficar com super força e estavam tentando vender pra um tal de mercador do poder. E nessa parte lá, os frascos caem e a gente acha que até podia parecer que o Zemo ia usar, né, um desses frascos, né, parecia muito assim. Porque nos quadrinhos, eu não sei se você sabe, mas o Zemo, ele usa, eu acho que um soro do super soldado sim. Porque ele fica tunadão lá nos quadrinhos e tal. Ele pega um dos frascos e simplesmente quebra. E acaba com a menina, né? Porque ela precisava desses frascos pra vender pra esse mercador do poder. E pra mim, um ponto alto desse episódio 4, porque eu já tava ficando com sono quando eu tava assistindo a série. Cara, o final, ele me pegou de uma surpresa inacreditável. Eu nunca imaginei que a Disney ia ter a pachorra, no caso, desculpa, a coragem de colocar sangue, uma morte de verdade ali, cruel, no capítulo 4. Se bem que não foi lá grande coisa comparado a outros filmes, mas vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar. A Disney colocou sangue num filme, tá ligado? E uma morte realmente bem feia. Me lembrou bastante, foi o Igor aqui que me lembrou, inclusive, que daquela luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que pareceu ali, foi bem semelhante. Só que o Steve Rogers teve a honra de não enfiar o escudo na cara do amiguinho. Quando ele golpeia o Homem de Ferro, ele golpeia na mesma parte que o John Walker golpeou ele. Só que lá, como o Homem de Ferro tava com a armadura, né, quebrou só o peitoral dele, né, mas ele tava com a armadura, então o Homem de Ferro não ia fazer isso. Agora foi diferente, né, lá os apátridas, eles acabam matando o parceiro do John Walker, né, e aí o John Walker, ele tá loucaço já, usou o soro e tava muito maluco, foi atrás de um e simplesmente matou o cara sangue frio no meio da população inteira que tava lá na cidade lá. Gostei. Esse foi um dos melhores episódios. E o outro melhor episódio foi o 6, mas a gente ainda tem que passar pelo 5, que é um saco. Seguinte, no episódio 5, não acontece muita coisa. Só um desenvolvimento de personagem com relação ao capitão. O novo capitão, que é o Falcão, o Sam. E o Soldado Invernal. Basicamente o Sam ele consegue pegar o escudo de volta, porque ele vai lá e espanca o Alan. E... o John Walker. E ele consegue pegar o escudo de volta e volta pra casa e começa a treinar. E vem toda aquela coisa, eu me senti um lixo e agora eu me sinto bem porque eu consegui o escudo de volta. E é aqui que entra o maior problema da série, na minha opinião. Uma história, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela apresenta um início, um conflito e um resultado com esse conflito, porque gera basicamente a soma do início, que era o objetivo do personagem, com o conflito, e aí você gera um resultado totalmente diferenciado. Acontece que no meio dessa barriga, para quem estudou redação, dissertação, olha só, vocês aí que estudam Enem, tudo tem uma introdução, um desenvolvimento e aí uma conclusão. Imagina que esse desenvolvimento não foi legal. O desenvolvimento, imagina assim, ó. Tem uma linha reta, aí tu pega o desenvolvimento e faz uma barriguinha d'água assim, tá ligado? É basicamente isso que eu senti. Muito chato, muito curvo, muito... uma história muito arrastada, é isso que eu quero dizer. Aí quando chega nesse episódio 5, acontece tudo de ruim
que eu achei da temporada inteira, acontece no episódio 5, se resume ali. Porque é a tentativa do desenvolvimento dos personagens. Ocorre o desenvolvimento, é claro, é lento, é gradual, mas assim, não acontece nada nesse episódio. É literalmente isso. Acontece uma coisa interessante, que é aquela guria do cabelo... A Carly lá, a Carly. Recebendo um telefonema misterioso. Quem será que é e tal, não sei o quê. Se você não for burro, você já entendeu tudo que estava acontecendo ali no capítulo 5, tá ligado? Mas enfim, o capítulo 5, embora ele seja interessante porque ele mostra o desenvolvimento do personagem do Falcão, ele ainda é ruim porque ele realmente ele é muito lentíssimo. Se toda a história tivesse sido legal, né, o capítulo 1, 2, o 3 e o 4, só o 4, o final do 4 que foi interessante, se todos esses capítulos tivessem sido legal, um ritmo interessante, um desenvolvimento bacana, sem essa barriga d'água, o capítulo 5 ia ser muito mais digestivo. Mas no capítulo 5, sinceramente, eu tava com a vontade de dormir pra caramba. O episódio é bem parado, né? Porque ele serve só pra desenvolver os personagens, como o Guilherme falou. Hulk. Desculpa. Ele só serve pra desenvolver o personagem, como o Hulk falou, mas também é porque ele é todo preparado para o último, né? Tudo que acontece lá, né? Eles fecham alguns buracos, por exemplo, o Zemo, ele tinha escapado lá no outro episódio, aí depois o Bucky vai atrás dele, prende ele, e levam ele lá pra uma prisão junto com as Dora Milaje, né? Que é as guarda-costas do Pantera Negra. E o John Walker ele perde o cargo de Capitão América, né? Porque pela merda que ele fez, o governo não podia deixar que um louco carregue o escudo, né? Então ele perde o cargo. E aí aparece, quando ele perde, né? Ele tá no tribunal lá, né? E ele aparece uma personagem muito misteriosa lá, que conversa com ele e tal. Que pra quem se vocês não leram as HQ, ou então os desenhos antigos dos Vingadores, é a Madame Hydra. Que é uma personagem muito louca dos quadrinhos, né? Que até que vocês assistiram o filme Wolverine Imortal, né? Ela também aparece lá, só que é um pouco mais diferente, né? Nessa série, não diz quem ela é. Quer dizer, fala o nome dela, né? Que é nome... Condessa alguma coisa. Condessa alguma coisa lá. Né? Mas não diz qual as intenções dela. O que pode ser dito mais pra frente aí no futuro da Marvel, vamos dizer assim. Mas aí, o que parece, que foi dito aí, é que talvez ela esteja recrutando algumas pessoas. Como o Nick Fury recrutou os Vingadores, mas isso é só rumor, tá? Não é 100% certo. Mas o que parece é que ela vai recrutar, em vez de recrutar heróis, ela vai recrutar anti-heróis, como o John Walker. O que seria maravilhoso. E é aí que entra deixa pro nosso querido capítulo 6, que na minha opinião foi muito, muito bom. Porque toda aquela barriga d'água acabou compensando no final com um arrepio absurdo na espinha. Se liga, o Capitão América se tornou o Capitão América, ele finalmente decidiu isso. Ele vestindo lá o Falcão, um traje do HQ, foi muito interessante. A gente teve uma cena, a gente vai comentar isso pouco a pouco, mas eu tô só apresentando. A gente teve uma cena do Alan Wake lá, o agente americano. O Alan Jordan lá, o amente americano. John Walker. Ele mostrando finalmente a redenção dele. Em vez de ele procurar vingança, ele procurou ajudar a galera. Embora isso seja um pouco meio estranho pra um anti-herói, eu gostei muito disso. Porque ele foi um personagem interessante do começo ao fim, realmente, tá ligado? Foi legal. A cena é muito maneira. A cena que ele segura lá o caminhão e tal. Ele decide ou pegar a Carly ou segura o caminhão pra salvar as pessoas que estão lá dentro. Ele decide segurar lá o caminhão. O personagem que mais ou menos pra mim ficou bem meh foi só o Winter Soldier, que ele não... nesse último episódio meio que, né? Ele não aparece muito, quer dizer, claro, ele salva as pessoas lá da bomba lá, mas ele é o único que não teve muito destaque, né? Aí, bora comentar devagarinho agora vocês. Deixa eu ver aqui. O Capitão América aí vestido de Falcão. Exatamente. E o traje, né, que ele tá vestido é idêntico, na verdade foi uma referência ao traje dos quadrinhos, né? Que quando o Falcão ele realmente se torna o Capitão América nos quadrinhos e tá perfeito esse traje. Eu não sabia que eles iam fazer isso, eu achei que... Porque no episódio anterior, o Bucky ele ele pede para as Dora Milaje dar um presente pro Sam. Quer dizer, ele não fala isso, né? Mas ele dá lá uma maleta pra ele. Eu achei que ia ser só umas asas de vibrânio, mas não, é um traje completo. E olha só que agora o Sam, ele tá muito mais bufado do que ele era antes, porque agora ele tá com as asas de vibrânio. Então o bicho tá... Claro, ele não tem um soro de super soldado, né? O que já nefa um pouco ele. Mas olha só,
Ele não tem o soro de super soldado, mas ele dá um caldinho na galera, mano. Sim, porque assim, além dele ter o escudo, e né, ele treinou muito pra usar aquele escudo, ele também tem umas asas de Vibranium. Então ele ele dá uns combos muito loucos. Joga o escudo, bate com a asa, sabe? É uma loucura. Uma hora que ele salva a galera lá do helicóptero lá, e o helicóptero vai caindo, ele vira um escudo assim com a asa, e o helicóptero quica nele, mano. Pra ver como o Vibranium é, né? Aí, uma personagem que tava bem, assim, misteriosa também nessa série é aquela agente Carter, né? Que ela apareceu no Guerra Civil, também apareceu no Capitão América 2, né? Ela tinha aparecido do nada, acho que foi no episódio 2, se eu não me engano. Que ela apareceu pra ajudar o Falcão e o Soldado Invernal. Nesse último episódio explicou que, na verdade, ela era o Mercador do Poder. Que tava atrás do soro do super soldado. Que incrível! Foi um plot. Mas eu nem imaginei! Eu não imaginei, não. Eu jurava que. Eu jurava que ela tava diferente. Eu achei que ela tava uma vilã ali, mas eu não imaginei que ela era o Mercador do Poder. Nos primeiros episódios eu não imaginei que fosse o Mercador do Poder. Mas, pô, no episódio 6, na hora que ela aparece, tu já saca tudo. Tu olha pra cara dela, salafrária essa daqui. Não, ela tava realmente estranha, misteriosa. Toda hora ligando no celular, tendo vários contatos. Ela entrou pro mundo do crime lá, como. Já tinha dito isso. Que ela tava lá naquela cidade que eu esqueci o nome. Mas, falando sério. Mó pau no cu esses caras, né? Deixaram a menina lá que ajudaram eles se lascando enquanto eles estavam de boa com o governo. Vacilo, mano. Realmente, né? 5 anos. Ela até fala, né? Vocês esqueceram de mim, né? Porque, sacanagem, vacilo. né, mano? Ninguém foi lá falar comigo. Porque ela, no Guerra Civil, ela roubou o escudo e as asas do Falcão pra dar pra eles lá, pra eles lutarem lá com o Homem de Ferro e a galera. E aí ela se fudeu fazendo isso, né? Porque ela, né, quebrou uma regra, ela roubou um negócio do governo, né? E aí ela teve que se esconder. Aí o episódio 6 vai terminando, mas com surpresinhas cada vez mais interessantes. E a coisa que, assim, fechou com chave de ouro, além do discurso, a gente já volta no discurso do Sam, foi o Zemo explodindo os carros com uma mente pensante. Ali foi incrível. Não, foi incrível, porque, assim, na hora que veio a cena lá, a gente falou, eles vão ser soltos de novo, eles vão causar mais destruição, esses caras, né? Mas aí, quando, de repente, o caminhão dos apátridas, né, explode, mata todos eles lá dentro, né? Você, cara, quem fez isso? Aí você vê que foi, na verdade, o Zemo. Mesmo preso, ele não conseguiu acabar com... Então, assim, ele é um vilão, mas também não é um vilão, porque ele, né, ele é meio que um anti-herói também, o Zemo, né? Porque ele tá lá pra acabar, destruir essas coisas que eles estão fazendo, que os apátridas estavam fazendo. E no final, a gente tem o grande discurso do Sam, com relação a ele ser o capitão e tal, não sei o que. E se você parar pra prestar atenção, aquele discurso não é necessariamente pra eles, mas sim pra gente também, que tá vivendo em um tempo de pandemia tão complicado como esse. Basicamente, aquilo ali te cativa bastante, porque é um discurso que não é um discurso que é pra gente, entendeu? É um discurso que faz a gente se emocionar, faz a gente pensar a respeito dos nossos ideais. Ele mesmo fala, um Capitão América negro, com certeza muita gente vai sentir raiva disso. Ele diz isso, mas ele quebra, digamos assim, a quarta parede, porque a gente sabe que tem gente que vai ficar enchendo o saco aqui do nosso mundo, real, enchendo o saco, porque, não, ele é o Capitão América, ele é negro, ele é o Falcão, ele é um personagem ruim. E, né, nos Estados Unidos, como o negócio tá, os policiais lá, né, o que tá acontecendo, matou um negro, tá, essas paradas todas, é um bagulho bem complicado que tá acontecendo nos Estados Unidos, e ele dá uma... E até tem umas coisas que acontecem na série sobre isso. Eu achei um discurso muito legal, muito interessante de se refletir, porque a mensagem que a série carrega no fim das contas é isso, é pra gente se preocupar e tal, é questão sobre política, é questão sobre os nossos inimigos não são necessariamente os nossos inimigos, eles só pensam diferente da gente, porque eles tiveram circunstâncias diferentes da gente. Pois então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não deixem de se inscrever, dar gostei e comentar alguma coisa, tá ligado? 8/10. Eu dou 8.5, ok? Não é muito do meu usual da fracionado, mas tudo bem. Eu gostei da série, no finalzinho. No finalzinho me pegou. É só no finalzinho, no restante foi ruim. Enfim, é isso, muito obrigado e até mais. Corta.
Infelizmente, a nossa câmera acabou se desgostando da vida e tivemos que... enfim, foi triste. Mas enfim, vai ficar o áudiozinho aí e vocês vão poder ouvir como podcast.